Olá, Quinto. Olá, tudo bem? Boa tarde. Então, vamos lá para nossa aulinha de geografia de hoje, tá? Hoje nós vamos ver a região Nordeste, tá bom? Vou botar assim o microfone para não ficar muito baixo minha voz. Nós vamos ver a região Nordeste. Deixa eu abrir aqui para vocês verem, ó. A região Nordeste, tá? Então, o que acontece? A região Nordeste é uma região muito grande no Brasil, né? Ah lá, vamos ver aqui o mapa do Brasil para vocês verem, ó. Depois da região Norte, né, que aqui tem o Amazonas, o Pará, que são aquela região que a gente viu, que é até o nosso trabalho, que faz parte do nosso trabalho. Tem esses estados muito grandes. A região Nordeste é uma das maiores, né? As três maiores são primeiro lugar lá o norte, aí depois a gente tem nordeste e centro-oeste, né? E aí a região nordeste é a maior em quantidade de estados também. Então vamos lá para a nossa região nordeste. Então olha só, no nordeste ele é composto, olha lá, ó, quantos estados que nós temos, ó. Todos esses estados. E ele por ser exatamente uma região muito grande, tá? Ele é dividido em sub-regiões, né? Que a gente pode dizer que são sub-regiões, que são divididas exatamente pelo tipo de vegetação e o tipo de clima também que é subdividido ali, tá? Então a gente tem o meio norte, que é ali Maranhão, aquela parte do Piauí, o sertão, que é aquela região que tem muita seca, pouca chuva, a vegetação que predomina são os cactos, lembra que a gente viu? A caatinga, tá? Tem a região da zona da mata, que é essa linha aí mais verde, mais clara, né? E tem a região agreste, tá? Então, o que acontece? A agreste é a verde mais clara, perdão, e a zona da mata é essa verde mais escura. A zona da mata é essa região que tem a Mata Atlântica, tá? A zona, essa mais clara aí, que é o agreste, é essa transição, né? Que ela fica ali entre a Mata Atlântica e o sertão. Então a gente chama de agreste, porque tem ainda uma vegetação úmida, mas tem misturado ali alguma vegetação do sertão. Então fica uma vegetação híbrida ali do meio, né? Meio que mistura, tá? Aí vamos lá falar sobre a hidrografia. O que é hidrografia? São os rios, né, que compõem. A hidrografia são os rios. Então, a hidrografia desta região, tá, a gente chama de compostas por rio temporários. E que são rios temporários? São rios que ficam cheios na época das chuvas e secos naquela época seca, tá? Aí a gente tem ainda na região, a gente tem aqueles rios que são os rios perenes, tá? Rio perene é aquele que nunca seca, que ele independe se tem chuva ou se tem seca, ele sempre tá ali, tá bom? Então a gente chama de rio perene. E rio temporário é aquele que depende da alta ou da baixa da água, ou seja, época de chuva ou época de seca, tá? A maioria da região é composta por rios temporários, mas existem rios perenes, tá? E dentre deles, o mais importante e o maior de todos é o São Francisco. O rio São Francisco ele atravessa quase o Brasil inteiro, tá? Então ele é um rio muito importante, tanto para a região Nordeste como para o Brasil inteiro, tá bom? E aí, o que acontece? Em alguns trechos do rio foram construídas algumas hidrelétricas, tá? E como que se constrói essa hidrelétrica? A gente faz barreiras com contenções. Aqui, ó, aqui é uma foto de uma hidrelétrica lá, faz contenção e aí vai liberando a água, a rotação daquelas bombas que ficam ali que geram a energia. A gente já estudou isso lá em ciências, tá bom? E aí, como que é dividida a população na região Nordeste, tá? Então, vamos lá. A região Nordeste, ela foi a primeira a ser ocupada pelos colonizadores. Quando os portugueses chegaram no Brasil, eles chegaram lá na Bahia. Então, eles foram os primeiros a receberem os portugueses no Brasil, tá?
Então, a partir de lá que começou a exploração do pau-brasil, depois veio cana-de-açúcar, e aí foi perdurando, foi se estendendo para o Brasil. Mas as primeiras fazendas de plantação de cana, né? A primeira exploração do pau-brasil começou tudo lá no Nordeste, na Bahia, tá bom? E depois a gente foram cultivando outras coisas, tá? Atualmente, as áreas de maior concentração populacional tá perto do litoral ali, porque é onde ficam os centros urbanos, as indústrias e também tem uma grande uma grande também faz parte, né, da economia deles o turismo, né? As praias do Nordeste, as praias nordestinas, a gente sempre fala muito, né? Recife, Bahia, Salvador, tem as praias ali, fazem parte, né? Faz parte da economia deles, tá? E aí o que acontece? A partir de 70, eles começaram a crescer economicamente, porque o governo de lá começou, porque antes era só mesmo o turismo. Só que aí em 70 o governo começou a incentivar a instalação de novas indústrias lá. E aí como que incentivava? Dando incentivo fiscal, né? Barateando os impostos e tudo isso. E aí com isso o governo também conseguia, né? A administração dessa região conseguia também aumentar o emprego para a população e tudo isso. Tá bom, galera? Então, acho que a gente viu aí um pouquinho da região Nordeste, tá? Aguardo vocês na aula. Beijo, até a próxima!